Oi, quarto ano, bom dia. Hoje vamos começar pela página 12 do CA. Aqui vocês farão a leitura de um texto que se chama Crianças Brasileiras Consomem Mais Frutas. Façam a leitura desse texto, leiam também o gráfico que acompanha o texto e retornem aqui para que a gente continue a aula. Como vocês puderam observar, o texto mostra um estudo realizado por profissionais da área da saúde, instituições também. E esse estudo descreve os hábitos alimentares de crianças em idade pré-escolar, de 4 a 6 anos. E fala sobre os lanches intermediários, que são aqueles lanches feitos entre as principais refeições, né, no intervalo das principais refeições. Vocês também analisaram que as respostas analisadas foram dadas por pais ou responsáveis por essas crianças, né, no número de 1.391 crianças, a idade de 4 a 6 anos, de todas as regiões do Brasil. E no gráfico que acompanha o texto, logo abaixo, nós temos o título: Consumo de açúcar nos lanches intermediários de crianças no Brasil. Consumo médio de açúcar de adição, gramas, do Brasil, segundo macro-regiões, níveis socioeconômicos e gênero, no lanche da tarde para a faixa etária de 4 a 6 anos. Então, o gráfico está mostrando informações sobre o consumo de açúcar, né, feito nos lanches intermediários das crianças de 4 a 6 anos em todo o Brasil. Nós observamos aqui que o gráfico tem a medição, 5 gramas, 10 gramas, 15 gramas, 20 gramas e até 25 gramas. Essa linha em laranja indica o limite de açúcar, né, da dieta das crianças de 4 a 6 anos, que representa 22,5 gramas por dia, é o limite de consumo. Isso não significa que uma criança precise consumir tudo isso por dia, né? Pode ser até menos, mas aqui é o limite de consumo, 22,5 gramas por dia. Nós observamos também, por exemplo, que esses bonequinhos aqui demonstram sexo feminino e masculino, né? Fazendo a diferença entre meninas e meninos. E aí nós percebemos também que as meninas consomem mais açúcar que os meninos nos lanches intermediários, tá? Também foram analisadas as crianças de acordo com o nível social. Essa renda aqui, renda AB, renda C, renda DE, são os níveis de renda que nós temos estabelecidos aqui no Brasil por um órgão chamado IBGE. Nós temos famílias que são a classe A e B, temos a família que é a classe C e temos também as famílias de classe D e E. A classe D e E são as classes menores, as pessoas mais pobres, né? A classe A e B são as pessoas que têm uma condição de vida melhor. E a classe C está se encaixando numa classe média, uma classe de vida média. São as pessoas que recebem melhor, consequentemente também elas se alimentam melhor. Tem a possibilidade, pelo menos, de se alimentar melhor, mas também tem hábitos ruins, né, dependendo da família. Aí aqui nós temos as regiões do Brasil, região sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste. Nós observamos que as crianças do centro-oeste são aquelas que consomem mais açúcar nos lanches intermediários, tá? Então aqui tem várias informações bem interessantes, ok? Então nós vamos fazer a interpretação desse gráfico na próxima página. E aqui pergunta sobre o que o gráfico fala. Temos duas opções, tá bem fácil de vocês identificarem. A atividade 3 pede que vocês escrevam o título do gráfico. E a atividade 4 pergunta o seguinte: o gráfico foi elaborado considerando-se que fonte de informação? Então, as informações que existem lá no gráfico, que complementam o texto, elas vieram de onde, né? Eu disse lá no início que foi feita uma pesquisa, um estudo. Que tipo de profissional que fez essa pesquisa, esse estudo, tá bom? Foram eles que fizeram uma análise e trouxeram as informações para esse texto que nós lemos. O que são lanches intermediários? Também está descrito no texto, tá bom? O que indica a linha laranja pontilhada no gráfico? Tem uma explicação lá e logo no início do vídeo eu também dei uma explicação sobre isso, mas tem uma explicação também, porque aqui vocês vão observar, gente, que nós temos um asterisco, ó. Então aqui tem um outro asterisco indicando que a linha laranja, né, essa explicação que nós temos aqui no cantinho do gráfico, faz referência ao asterisco aqui laranja, ok? Então, nós passamos para a atividade 7. De acordo com o gráfico, em qual região do Brasil as crianças consomem mais açúcar nos lanches intermediários? Então, para vocês observarem isso, é só observar a barrinha, de acordo com as regiões, e observar a quantidade. Aqui, ó, embaixo nós temos a quantidade. Quanto mais para lá, vocês observam que os valores aumentam. Então, quanto mais a linha, nessa barrinha, estiver próxima do número maior,
significa que é a região que mais consome açúcar, tá bom? Atividade 8. As crianças de família de baixa renda consomem menos açúcar ou mais açúcar? Aí vocês vão observar aqui, ó, as de baixa renda estão entre as rendas D e E. Então, elas consomem mais ou menos do que as crianças com renda C e com renda A e B, ok? É só observar isso. Nós vamos continuar também na próxima página, aqui na página 14, falando sobre plural. Aqui nós temos uma frase e a letra A pede que vocês escrevam a palavra que está em destaque na frase, que é responsáveis. Letra B pergunta se essa palavra se refere a uma ou mais pessoas. Por isso, a palavra destacada está no plural ou singular. Está bem tranquila essa. Aqui na atividade 10, vocês vão observar esses quadrinhos e vão fazer o plural das palavras, ok? Observando a terminação, conforme eu expliquei na aula anterior. Já tem um exemplo em cada quadrinho da terminação, tá? Como vocês deverão fazer o plural. Por exemplo, responsável termina em eu, né? Com EL. Então, nós tiramos o L e acrescentamos IS. Responsável, responsáveis. Saudável, saudáveis. Tá? No mesmo esquema, o mesmo padrão. Formal termina em AL, e aí nós retiramos o L e também acrescentamos o IS. Formal, formais, superficial, superficiais, ok? E só seguindo a terminação para vocês fazerem o plural, ok? E aí, depois de fazerem o plural de todos esses itens e essas palavras, vocês vão observar que nós temos algumas exceções na língua portuguesa, né? A língua portuguesa, ela se torna até um tanto mais difícil por causa dessas exceções. Nem toda regra vai servir para todas as palavras. Algumas regras da língua portuguesa, nós vamos ter aí algumas exceções, como no caso dessas palavras, tá? Por exemplo, mal com L, termina em AU, não entra na regrinha que nós aprendemos, mas o plural de mal é males, tá bom? É uma regra, é uma exceção à regra, né, digamos assim, na língua portuguesa. E aí vocês vão continuar com a interpretação do Guia Alimentar, que está na página 16, 10 passos para uma alimentação saudável. Farão a leitura aqui, ok? E vão responder qual é a finalidade do texto lido. Ou seja, para que, qual é o objetivo desse guia alimentar? Orientação sobre o que? O que ele quer dizer, o que ele quer ensinar, mostrar para as pessoas que estão, para os leitores que lerão ele, ok? Número 14, observe o prato a seguir. Ele é a combinação dos passos 3, 4 e 5 do guia alimentar. Vocês vão observar isso no texto. Segundo o texto, por que devemos comer arroz e feijão todos os dias? Essa tá bem tranquila, tá? Letra B, aqui vocês têm algumas alternativas. Então, além da escolha dos alimentos, que outros cuidados nós devemos adotar? Vocês vão assinalar as alternativas corretas, né? As alternativas de hábitos saudáveis. Depois, vocês pegarão material de apoio, ok? E vão destacar as imagens e escolher os alimentos para montar um prato saudável de acordo com o guia alimentar lido. Então, nós temos aqui, ó, vocês vão observar que no material de apoio nós temos diversos alimentos e vocês vão montar aqui na página 17, né, nesse espaço, um prato saudável, tá bom, crianças? Nós finalizamos então aqui na página 17. Qualquer coisa estou à disposição para ajudá-los no período da manhã. Beijão, tchau, tchau!